Viemos ao Ministério Público para falar com o promotor de justiça Matheus Cartapati sobre as eleições de 2020. Ele comentou sobre a nova forma de fazer campanha. Em relação a essa nova forma, vamos dizer assim, de fazer campanha eleitoral, principalmente num contexto desse de pandemia, em que aquela campanha corpo a corpo, pé no chão, muito embora de alguma forma aconteça, mas atualmente o que impera é a campanha se movimentando nas redes sociais, na sua variabilidade de mecanismos de redes sociais. Na verdade, essa forma, como predominante e veículo importante para as eleições, ela já se mostrou nas eleições regionais e nacionais de 2018, e nestas eleições municipais de 2020, ela se intensificou em razão da pandemia. E quanto ao meu trabalho, não há muita alteração, o que faz com que apenas nós tenhamos mais cuidados e as redes sociais sirvam de análise para que a gente fiscalize as propagandas eleitorais, eventuais irregularidades na propaganda, também eventuais crimes eleitorais que possam ser cometidos, materializados nas redes sociais, como promessa de venda de voto, promessa de vantagem indevida para compra de voto, etc. E sobre as novas formas de crimes eleitorais? O único crime eleitoral que é inovador nessa eleição e que foi criado no ano passado é o crime de denunciação caluniosa eleitoral, né? Artigo 326-A do Código Eleitoral, ou seja, aquele que vier a ter um órgão fiscalizador, seja a polícia, o Ministério Público ou até mesmo a Justiça Eleitoral diretamente, e denunciar um outro candidato com objeto de eventual crime eleitoral, sabendo que aquela denunciação é inverídica, apenas para movimentar o órgão fiscalizador, a fim de que tumultue o processo eleitoral, isso é um crime de até relativa gravidade. Mas os crimes que podem ser cometidos nas redes sociais, em campanha eleitoral, eles podem ser adaptados aos tipos penais já existentes, sejam os crimes contra a honra, o crime de corrupção eleitoral, seja também os crimes contra a administração da justiça eleitoral em geral. Mas o trabalho continua o mesmo, até porque ainda há campanhas físicas nas ruas, há propagandas como bandeiras que a gente vê por aí, adesivagem de carro, utilização de mecanismos impróprios, como carros de som, por exemplo, fora das hipóteses legais. Mas o que vale a pena ressaltar mesmo em termos de crimes eleitorais, o crime mais importante que a gente sempre previne é a corrupção eleitoral, que é a venda do voto, ou por parte do eleitor, ou a compra do voto por parte de um candidato com qualquer espécie de vantagem indevida, seja ela de cunho diretamente econômico ou não, porque esse crime ele macula na origem o grande propósito das eleições diretas, que é o cidadão de forma consciente eleger os seus representantes no legislativo e no executivo. Então, sem dúvida nenhuma, o cerne da questão eleitoral não se altera. Agora é óbvio que a atenção dos órgãos fiscalizadores agora não pode deixar de analisar com muita acuidade as chamadas redes sociais, que se transformaram hoje, falo isso sem dúvida nenhuma, no principal veículo eleitoral do momento. Por fim, deixou as recomendações para eleitores e candidatos. E para finalizar, eu recomendo aos eleitores da comarca, seja aqui de Chapadão do Sul, seja de Paraíso das Águas, outro município integrante aqui da comarca, que aproveitem esses dias que antecedem o pleito 15 de novembro para raciocinar, pensarem bem que vão votar, não votem por votar de forma despretensiosa, sem raciocinar. O poder legislativo é um poder muito importante, os 9 vereadores que lá estarão terão uma competência muito importante, votam o orçamento municipal, elegem os tópicos importantes para a renovação da legislação, alteração legislativa ou criação da legislação.
movimentam no aspecto legislativo as competências legislativas municipais e tem uma segunda função muito importante, que é a fiscalização do Poder Executivo, ou seja, é o caminho mais curto do cidadão perante o Poder Executivo. E o Poder Executivo nem se fala, né? A função constituída em que efetivamente presta, executa a lei em concreto, arregimenta, estabelece, administra a prestação dos serviços públicos. Então é preciso que entre os candidatos aí que colocaram o nome à disposição, os eleitores efetivamente façam isso de forma refletida, pensando, principalmente aqueles que demandam e dependem dos serviços públicos, seja na área da educação, seja na área da saúde, né, na área da assistência social, que analisem, que reflitam e não votem a troco de nada, se corrompendo, ou não votem por votar. Os serviços públicos são gerenciados pela administração pública municipal e é importante que tenhamos lá gestores com ética, com moralidade, com eficiência, com apego e apreço à coisa pública e que saiba auscultar os problemas da população. E para os candidatos, nesses últimos dias, o que nós poderíamos recomendar é que continuem aproveitando o espaço que lhes têm à disposição nas redes sociais, para que possam apresentar as suas propostas concretas, não propostas mirabolantes, inexequíveis, que mostrem como vão efetivamente concretizar essas propostas, mostre quem são aos eleitores, isso é muito importante. Aproveite para a gente discutir ideias, vamos deixar de lado ofensas, vamos deixar de lado esse fla-flu, imputação, ofensas à honra das pessoas, de outros candidatos, que isso só vai dar problema, dor de cabeça perante a Justiça Eleitoral, e o que a Justiça Eleitoral quer é não ser protagonista da eleição. O protagonismo da eleição deve ser exercido pelo eleitor e pelo candidato. De Chapadão do Sul para o Jornal da Jovem Sul News, Rafael Ferreira.